Começa agora o programa Bom Dia Prefeito. Muito bom dia, Araxá. Estamos dando início a mais uma edição do programa Bom Dia Prefeito. Hoje é sexta-feira, 6 de outubro de 2017. Prefeito Alessandro de Paula, muito bom dia. Bom dia, Alexandre, Regina, Saulo, Alain, Fabrício. Meus cumprimentos a Araxá, satisfação muito grande voltar a falar novamente com a cidade, nesse programa que nos põe em contato semanalmente com toda a nossa população. Prefeito, nós começamos o programa dessa semana com uma notícia triste, do falecimento do arquiteto, Dr. Marcelo Guzmão Machado. Olha, muito triste. Lamentavelmente eu estava em São Paulo, mas estava também em outra missão bastante difícil. Mas eu quero aproveitar esse programa que tem uma audiência muito grande em Araxá para dizer do meu sentimento, para dizer da minha gratidão, para dizer do extraordinário valor que o cidadão Marcelo Guzmão Machado, um dos grandes arquitetos que eu conheci, com o qual eu tive a honra de trabalhar, veio a falecer. Falece um dos homens que acreditou muito em Araxá, que sonhou muito com Araxá, que com a sua inteligência, com a sua visão, com a sua sensibilidade, mudou em muito o panorama da nossa cidade. Era um homem bastante sensível, bastante, eu diria até humilde, mas profundamente competente, profundamente apaixonado por aquilo que fazia, que era a arquitetura. Então, as suas obras em Araxá são marcantes. Da mesma forma que outros artistas marcaram pela sua presença, sua passagem por Araxá, não tenham dúvidas que o Marcelo marcará também a sua presença com obras que devem ficar imortalizadas, enquanto Araxá for Araxá, por tudo aquilo que essas obras, na minha opinião, representam para a nossa cidade. Além de ser um grande amigo, um grande esposo, um grande pai, realmente o Marcelo é uma das pessoas apaixonadas por Araxá que eu conheci. Ficam aqui os meus sentimentos extensivos a todos os seus familiares, a todos os seus amigos e, afinal de contas, a toda a cidade de Araxá, que perde um dos seus grandes valores, que talvez não tenha aparecido mais até pela sua humildade, até pelo seu retraimento, até para deixar que as suas obras, sim, essas aparecessem e alguém perguntasse quem foi que fez essa obra, alguém diria, foi um arquiteto de Araxá. Então o Marcelo tinha essa característica e fica aqui então o sentimento mais sincero do prefeito que teve a honra de trabalhar com ele. Prefeito Araceli, trata-se realmente de um grande profissional, como o senhor colocou, que contribuiu muito com a cidade, com diversos projetos arquitetônicos que foram construídos nas suas administrações. Olha, na verdade, o Marcelo, como eu disse, ele mudou um pouco a fisionomia de Araxá, a arquitetura de Araxá. Eu fui procurá-lo em Belo Horizonte no meu primeiro mandato. Lá em Belo Horizonte nós discutimos alguns aspectos a respeito da cidade de Araxá, aquilo que a gente sonhava fazer, aquilo que a gente poderia fazer e a contribuição que o Marcelo poderia dar. E ele resolveu vir a Araxá e vindo a Araxá, ele resolveu ficar em Araxá. E ficando em Araxá, desde a sua vinda ele ficou conosco na prefeitura e realmente nós discutimos a respeito do crescimento, do desenvolvimento da cidade, das possibilidades de Araxá, que naquela época era uma cidade muito pequena, uma cidade muito sem pretensões, muito voltada para um turismo que ficava a 5 quilômetros de distância e para uma economia que girava apenas em torno do agronegócio incipiente. Então Araxá precisava ter uma nova dinâmica e criar um novo panorama. E com isso eu me lembro que eu fui até Pedro Leopoldo com o Marcelo para conhecer uma obra que ele tinha terminado em Pedro Leopoldo, que era um ginásio poliesportivo gigantesco. Então o ginásio que ele me mostrou era completamente diferenciado. Então aquilo falou profundamente ao sentimento que eu tinha, porque construir todos constroem, mas era preciso colocar algo mais na construção que você faz, um pouco da sua visão, um pouco do seu sonho, um pouco do seu conhecimento. E o Marcelo fez isso naquele ginásio. E a nossa intenção já não era mais nem fazer o ginásio em Araxá, mas era modificar essa fisionomia arquitetônica de Araxá. E o primeiro desafio foi nós escolhermos o local do terminal rodoviário, que nós passamos para um arquiteto de Belo Horizonte, até por sugestão e por ser conhecido dele, o Dr. Paulo Zurquim.
nós tivemos uma passagem muito interessante com o governador Francilino Pereira. Eu era prefeito nomeado, portanto representava aqui o governador Francilino Pereira, e nós tínhamos um problema muito sério com o Dom José Gaspar, que era uma escola estadual de segundo grau, que não tinha realmente uma sede própria. E esse colégio, que era uma referência de ensino de segundo grau em Araxá, ia fechar suas portas porque ele não tinha um prédio próprio. Ele perambulava também em busca de um abrigo para que ele pudesse se manter. E nós tivemos uma passagem até curiosa, que eu gostaria até de repassar para a população. O seguinte: nós tínhamos a presidência da CARP, que era o órgão que construía os prédios escolares para o estado de Minas Gerais, que se recusou a construir o prédio do Dom José Gaspar em Araxá. Não sei por que motivo, mas certamente ele tinha seus motivos, não construiu o prédio do Dom José Gaspar. E nós não queríamos que o Dom José Gaspar fechasse as portas em Araxá, e como representante do governo do estado, e o prefeito nomeado, resolvemos criar, então, não em represália, mas para que Araxá realmente não ficasse sem aquela escola que, na minha opinião, era uma escola de altíssimo gabarito. Nós pedimos ao Marcelo que fizesse um projeto diferenciado, que usasse ali todo o seu conhecimento, toda a sua técnica, toda a sua sensibilidade, e ele desenhou o prédio do Dom José Gaspar. Desenhou uma arquitetura um tanto quanto antiga, meio grega, com um sistema nunca visto em outros prédios escolares do estado de Minas Gerais. E nós autorizamos pela prefeitura a construção do Dom José Gaspar. Quando nós fomos surpreendidos numa visita do governador Francilino Pereira a Araxá, numa reunião lá no Delfim Moreira, onde era uma reunião do Dom José Gaspar. Eu fui abordado pelo governador, que me dizia o seguinte: olha, você como prefeito nomeado, segundo eu soube, você está construindo uma escola como uma represália ao governo, ou seja, construindo uma escola estadual com recursos do município, sendo que você é representando o governador. Então, eu simplesmente disse ao governador Francilino Pereira naquela época, falei: olha, eu sou prefeito nomeado, a escola do José Gaspar que nós estamos construindo aqui não é uma represália ao seu governo, é uma homenagem ao seu governo, porque represália seria se nós deixássemos fechar o Dom José Gaspar em Araxá por falta de um prédio próprio. Então a prefeitura arca com o custo dessa obra, até em homenagem ao seu governo e agradecimento nosso pessoal pela sua distinção em nos nomear prefeito de Araxá. Então o governador Francilino Pereira manifestou o desejo de conhecer o Dom José Gaspar e foi. Achou magnífica a construção, tão magnífica que ele veio aqui na sua inauguração. Ele veio inaugurar o Dom José Gaspar porque era realmente um referencial na arquitetura mineira em construções de prédio escolar. E nós estamos mandando, já anunciamos isso na imprensa, nós estamos mandando restaurar todo aquele prédio, liberá-lo daquela cerca que fizeram ao redor dele, para que a cidade possa também apreciar aquela obra. É a obra do Dr. Marcelo. Foi uma obra que o Marcelo fez com muita aptidão, mas com muito carinho também, porque ele teve o mesmo sentimento do prefeito. O Dom José Gaspar foi fruto de tudo isso, e principalmente porque não quiseram construir aqui um prédio próprio do Estado para o Dom José Gaspar. Essa foi a primeira obra. A segunda obra foi nós construirmos também um referencial turístico em Araxá, e resolvemos tomar aquela estátua do Cristo lá no alto do Santa Rita, que estava lá abandonado no meio do mato, e fazer daquilo ali um referencial turístico, cultural, algo que dissesse que Araxá também tinha um marco turístico na sua estrutura como cidade. E o desenho foi do Dr. Marcelo, o acompanhamento foi do Dr. Marcelo, que dia e noite acompanhou o desenvolvimento daquela obra. Coincidentemente, o Dr. Marcelo acompanhou todo aquele processo que nós estamos fazendo lá também de restauração do Parque do Cristo. A criação e a restauração do Parque do Cristo é tudo obra e sonho do Dr. Marcelo. Tudo aquilo que ficou de grandioso, que ficou de suntuoso, que ficou de expressivo em termos de referencial urbanístico em Araxá, lá no Cristo, talvez tenha sido a última obra do Dr. Marcelo em Araxá. Mas é uma obra que marcará também. Então fica aqui os meus agradecimentos, tanto pelo Colégio Dom José Gaspar, que nós vamos restaurar, e pelo Parque do Cristo, que nós estamos restaurando. Tudo isso com a participação do Marcelo. E outras obras que ele fez por Araxá, o acompanhamento que ele teve de todo esse processo de crescimento da nossa cidade. Ele trabalhou comigo, ele trabalhou com outros prefeitos que vieram depois de mim, com todos eles. Mas sempre delicado, sempre prestativo, sempre carinhoso e, acima de tudo, sempre apaixonado por Araxá. Me desculpe se eu estendi um pouco, mas eu gostaria de ter prestado essa homenagem a ele, porque eu acho que essa é uma homenagem não do prefeito, mas uma homenagem dos araxaenses a quem sonhou
tanto com a sua cidade e conseguiu transformar em obras concretas esse sonho tão bonito que ele teve com a nossa cidade. Dando sequência ao Bom Dia Prefeito de hoje, vamos trazer uma boa notícia, prefeito, que é a confirmação do MEC autorizando a abertura de um novo curso no Uniaraxá. Olha, exatamente. Eu acho que é outra vitória de Araxá, uma vitória da direção através do reitor José Oscar de Mello e de toda a sua equipe. Nós vamos ter um novo curso a partir do próximo ano, a partir de janeiro, se não me engano, 120 vagas. Ontem nós tivemos a confirmação através da publicação no Diário Oficial da União e gostaria de cumprimentar todo o corpo docente, cumprimentar seus alunos, cumprimentar aqueles que sabem que aquela escola de nível superior é um marco também de Araxá e aproveitando também, ali teve a marca do Dr. Marcelo também, porque quando nós queríamos também um prédio funcional, ele estava ali também para nos dar um arcabouço, nos dar a estrutura de um prédio funcional onde pudesse realmente funcionar tanto as escolas da época como as escolas profissionais de agora. Também uma marca do Dr. Marcelo. Mas voltando à conquista do Uniaraxá, eu quero cumprimentar mais uma vez a nossa população e dizer do grande futuro que, se Deus quiser, essa escola ainda terá com a ampliação dos seus cursos, com a ampliação da sua atuação nos diversos setores do ensino profissional. E nós estamos conversando com a direção para tentarmos, em conjunto, ampliar essa atuação do ensino superior em Araxá, juntamente com o Uniaraxá, e com essa vocação que a gente sente que pulsa novamente naquela escola. Mas eu gostaria de, até para repassar para conhecimento dos nossos ouvintes, com a licença, claro, do reitor, o ofício que nós recebemos do deputado Mário Elinger e o ofício que nós repassamos para ele ontem, dando como certo já a criação desse curso para a cidade de Araxá. Eu gostaria, Alexandre, que você providenciasse a leitura para que fosse do conhecimento de todos os nossos ouvintes. Ofício 128/2017, Gabinete do Prefeito para Reitor do Centro Universitário do Planalto de Araxá, aos cuidados do professor mestre José Oscar de Mello. Araxá, 4 de outubro de 2017. Magnífico reitor, após visitas a Brasília, acompanhado do deputado federal Mário Elinger, da secretária municipal Lídia Jordão, de Ação e Promoção Social, e Lucimere Ávila, secretária municipal de Governo, dos assessores Rubens Herbert e Regina Silva, e também do vereador Emílio Castilho, para tratar de assuntos de interesse de Araxá, entre eles, atendendo solicitação desta reitoria, implantação do curso de Psicologia no Centro Universitário do Planalto de Araxá, junto ao Ministério da Educação e Cultura, Ministério da Saúde e ao presidente em exercício, deputado federal Rodrigo Maia, tenho a grata satisfação de dar ciência ao magnífico reitor de que o curso de Psicologia, bacharelado, está autorizado a ser ministrado no Uniaraxá a partir do primeiro semestre de 2018, conforme publicação no Diário Oficial da União, na data de 3 de outubro de 2017. Portaria número 1028, de 29 de setembro de 2017. Encaminho anexo, cópia de ofício encaminhado à Prefeitura de Araxá pelo deputado Mário Elinger e a publicação do Diário Oficial. Atenciosamente, Araceli de Paula, Prefeito Municipal. Portanto, Alexandre, esse foi o ofício que nós mandamos ao reitor na quarta-feira e certamente ele com a sua equipe providenciará já nesse final de ano, todas as medidas possíveis para que esse decreto seja realmente cumprido na íntegra e a gente já tenha alunos em 120 vagas já no próximo ano e queira Deus que seja logo no início. Mas quero repassar também que nós teremos uma nova conversa com o reitor, onde nós estamos discutindo também a possibilidade da implantação de uma escola agrícola experimental na antiga fazenda que pertence à prefeitura, depois foi repassada à EPAMIG e voltou para a prefeitura por desistência da EPAMIG, mas nós vamos dar, digamos, uma atividade útil para aquela propriedade, fazendo com que ali a gente tenha um campus avançado também na área de agronomia e todos os ramos voltados para a agricultura. É uma proposta que nós fizemos ao reitor e que ele acatou e vamos discutir essas possibilidades
como vamos discutir com ele também a possibilidade de trazermos para aqui outros cursos a nível superior, que é um anseio muito grande da população de Araxá, principalmente da nossa juventude. Nós contamos com a boa vontade, com o entusiasmo da nova direção da escola e eles terão na Prefeitura de Araxá uma parceria que nos interessa a todos. Portanto, é com muita satisfação que nós repassamos também para a cidade essa nossa visita em Brasília, que está rendendo seus frutos. Prefeito, são conquistas que consolidam Araxá realmente como um polo educacional de toda a nossa região, mantendo os estudantes aqui e atraindo também de outras cidades? Exatamente, nós temos que lutar para ampliar esse polo, não é isso? Porque ele deixou de ser um polo virtual para ser um polo realmente concreto, um polo visível, um polo que atrai realmente por todas as suas características a população vizinha. E o estudo superior é um desses elos de atração dessa posição da cidade de Araxá. Nós vamos trabalhar com aqueles que acreditam realmente que o ensino, que o estudo, que a formação profissional da juventude é o grande fator de desenvolvimento do nosso país da agora para frente. Prefeito, por falar em conquistas no setor de educação, a Prefeitura Municipal de Araxá vem investindo de forma significativa tanto na educação como também na saúde. Olha, nós elegemos a saúde, a educação e segurança como os 3 pilares iniciais da nossa administração e é o que nós estamos fazendo. Novamente, os gastos do município com a saúde está batendo recorde nas administrações municipais que nós conhecemos. Os nossos investimentos na saúde realmente apontam para uma situação bastante privilegiada na nossa cidade em termos de atendimento. A implantação da UPA, já consolidada e agora que está sendo realmente estruturada através de todo o equipamento que uma unidade daquele porte merece e precisa, já está sendo consolidada e brevemente nós teremos a UPA funcionando, mas de uma maneira muito mais ampla, porque nós queremos que além do atendimento natural daquelas unidades, nós queremos acrescentar também a tomografia, como já foi dito aqui, a serviço em benefício principalmente da nossa população menos assistida, menos favorecida. Enfim, à disposição de toda a cidade. Então nós já autorizamos essa contratação de um moderno tomógrafo para esse atendimento. Estamos estudando também outros atendimentos que poderiam ser ministrados na UPA, dando à população essa tranquilidade. Mas, falando da saúde, nós estamos estabelecendo também uma rede, conectando todos os pontos onde a saúde municipal atua, na central da Secretaria de Saúde, para que seja realmente profissionalizada e modernizada essa atuação da saúde em Araxá. É um projeto arrojado, um projeto novo, mas é um projeto no qual nós acreditamos, porque nós precisamos que o cidadão de Araxá realmente seja tratado com esse carinho e nessa diligência que nós esperamos que a saúde tem que ter com aqueles que ela atende. Da mesma forma, na educação também, nunca se construiu tantas salas de aula como estamos construindo agora. Mas não é só construindo, são salas que estão sendo colocadas à disposição da nossa juventude em todas as faixas etárias. Todas as faixas. Já construímos diversas e estamos ampliando essas construções. O gasto que nós tínhamos constitucionalmente que realizar já foi ultrapassado já nesses 9 primeiros meses. E vamos ultrapassar, não tem importância. É investir na saúde, investir no ensino e investir na segurança. Parece que as pessoas entenderam que Araxá já não é uma cidade tão insegura quanto algumas queriam que ela fosse. Não é, é uma cidade segura, é uma cidade tranquila, que tem realmente os seus impactos de uma cidade em crescimento, mas não deixa de ser uma cidade segura, porque nós estamos investindo também pesadamente na segurança, substituindo muitas vezes as obrigações do Estado e da União para com a segurança. E no atendimento, inclusive, nessa segurança de todas as faixas etárias que às vezes seriam obrigação do Estado. A Prefeitura está ali presente. E outras subdivisões desse atendimento social, onde não seria obrigação da Prefeitura, a Prefeitura está presente.
Houve alguns fatos aí que é do conhecimento da população, que quiseram levantar um cavalo de batalha, que não tem sentido, né? Problema de algumas invasões de casas aí, que não é de responsabilidade da prefeitura, mas que tem a participação da prefeitura quando necessário. Então, essas invasões, primeiro, a responsabilidade da Caixa, porque os imóveis não pertencem à prefeitura. Segundo, quando há esse tipo de invasão, a prefeitura não é um órgão de repressão. A prefeitura é um órgão de condução, de conciliação. Então, na verdade, aquilo que nós podemos fazer, nós estamos fazendo. E nós temos tido uma boa parceria, tanto com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. Nós temos uma boa parceria com o Corpo de Bombeiro, com todos aqueles que têm essa preocupação e com todo cidadão também. Vou colocar que tem muito cidadão preocupado que participa também das soluções de problemas de violência na cidade. Então, há uma parceria perfeita nisso aí. Então, a gente fica muito tranquilo quando fala de Araxá e daquilo que está se desenvolvendo em nossa cidade. Prefeito, por falar em questão de segurança, me vem aqui a lembrança em relação àquela preocupação que o senhor sempre teve de evitar o tráfico de carretas pesadas no centro de Araxá. Alguma ação vem sendo realizada pela administração nesse sentido? Olha, nós estamos constantemente cobrando das autoridades responsáveis, tanto a nível estadual, como a nível, digamos, profissional das próprias empresas e principalmente como a nível municipal. Nós temos cobrado. Nós estamos investindo muito em setores que às vezes não são de obrigação direta da prefeitura, e esquecendo daqueles setores mais sensíveis, que esse sim é uma responsabilidade da prefeitura, porque quando você vê carretas aí com altíssima tonelagem, triturando a nossa pavimentação, triturando num desrespeito às vezes muito grande, aquilo que se fez com muito sacrifício, com o dinheiro da nossa população, e se cruza os braços, eu acho que é uma omissão nossa. Quando eu digo nossa, porque eu acho que essa vigilância tem que ser uma vigilância permanente, não apenas, digamos, dos nossos órgãos de fiscalização, com as câmeras de segurança, com os veículos que nós temos aí, com a Astran, com a série de entes municipais que poderiam estar nos ajudando, como da própria população. Acho que a população tem que começar a denunciar esses abusos que estão acontecendo aqui, porque eles não acontecem em outras cidades, mas estão acontecendo em Araxá. E eu tive uma conversa muito boa há 2 semanas atrás com o capitão Campos. Pedi a ele que assumisse para valer essa situação, primeiro numa campanha educativa, depois numa campanha preventiva e depois, se necessário, que se tomassem as medidas, digamos, não mais paliativas, mas repressivas, se necessárias, através da procura das autoridades competentes. Então eu faço aqui mais um apelo à população para que nos ajude. Ajudando a nós, estão ajudando a cidade, porque o patrimônio que essas carretas estão dilapidando não é o patrimônio do prefeito, é o patrimônio da cidade de Araxá, é o patrimônio de cada um. E nós somos responsáveis por ele. Araceli, o senhor poderia fazer para nós um panorama de como estão as obras em andamento no município? Alexandre, as obras que nós estamos realizando na cidade obedecem uma dinâmica própria. Até porque não falta combustível. Eu disse aqui no último programa que todas as obras estavam com pagamento religiosamente em dia. Teve alguns atropelos, algum atraso por conta da chuva que caiu, assim, que castigou um pouco a cidade de Araxá e a gente conseguiu ver os estragos ainda. Mas o ritmo é o mesmo, a projeção de término dessas obras é a mesma e nós estamos cobrando daquelas que não estão cumprindo o cronograma que o façam. Então eu vejo com muita tranquilidade o desenrolar dessas obras, porque, como eu já disse aqui, nós não contratamos obra nenhuma se nós não temos recursos para sustentá-las. E isso está acontecendo. Conversando, inclusive, com o nosso departamento, aí, com a nossa Secretaria de Comunicação, a gente estava vendo que nós, talvez no final do ano, nós vamos ter aí, até dezembro, umas 10 obras novas para entregar à população. E são obras grandes, são obras que foram feitas praticamente nesse período. E nós vamos entregar à população, porque outra leva de obras está chegando, já está sendo iniciada. Então, a Araxá está numa dinâmica muito boa. As obras estão acontecendo, os empregos estão sendo gerados, o comércio está sendo abastecido pelos recursos que são repassados pela prefeitura, tanto para as empresas como para os funcionários. E falar em funcionários, eu quero dizer que enquanto algumas prefeituras, em algum estado, se debate em parcelar salários de funcionários, de operários, a nossa prefeitura pagou os salários do mês de setembro, no dia 29.
porque o dia 30, o dia 1º seria num sábado e num domingo. Então a gente tem priorizado realmente aqueles que trabalham conosco, porque são soldados dessa causa nossa, são companheiros nossos, são pessoas dedicadas, são pessoas que se lançam no trabalho, compreendendo que nós não estamos construindo uma cidade virtual, mas uma cidade real para nós e para os nossos filhos. Então, eu acho que nós temos que dar esse retorno. Agora, quanto às obras, nós estamos construindo obras para o presente e vou dizer também com muita tranquilidade, principalmente para o futuro, porque essa cidade está crescendo, vai crescer e ninguém segura. Prefeito, o senhor citou obras e investimentos importantes em Araxá. A Codemig também tem feito investimentos na cidade? Talvez em outras cidades. Assim que eu viajei, eu vi uma série de divulgações de obras da Codemig e araxaense algum consegue mapear essas obras citadas pela Codemig como se fossem feitas em Araxá. Eu diria algumas delas. A Feira do Artesanato. Existe 3, 4 anos ou mais que essa feira está prometida e nunca aconteceu em Araxá. É uma delas. A restauração e a recuperação do Distrito Industrial, por exemplo, onde 13 distritos foram contemplados em Minas Gerais, Araxá ficou de fora. O que foi feito lá no Distrito Industrial até o presente momento foi feito pela Prefeitura, as expensas da Prefeitura. E muito se precisa fazer ali, mas a Prefeitura fará. Dizer a respeito de trevo que foi feito, restauração de MG que foi feita também, são coisas de 2, 3 anos atrás, talvez até do governo anterior. Quando foi feita aquela restauração ali da Avenida do Comboio, por onde passa um comboio de carretas dia e noite, quando não passam dentro da cidade, que já está realmente um tanto quanto danificada. Me parece que foi também um compromisso do governo anterior que foi completado nesse governo. E se eu for, digamos, elencar aqui agora o que eu ouvi, eu acho que a Codemig está falando de outra cidade, não da cidade de Araxá. Até porque os compromissos que a Codemig teria conosco seria a participação lá no Parque do Cristo, que foi há 2 anos atrás, essa participação não aconteceu. Nós estamos bancando com os recursos da Prefeitura aquela obra. E o recurso que a Codemig deveria passar para a cidade de Araxá daquela obra, e foi um compromisso da própria Codemig e até do próprio governador, seria na implantação da Ítalo Ross, 4 milhões de reais. Nós já iniciamos a Ítalo Ross, já fomos lá mais de 500 vezes. Os nossos engenheiros, os nossos técnicos vão e voltam numa peregrinação que eu acho um tanto quanto até abusiva. E os recursos não saem, mas a obra vai sair. Mas é mais um compromisso que foi feito e não foi cumprido. Por enquanto não foi cumprido. Nós temos 6 milhões de recapeamento que há 2 anos nós estamos cobrando do Estado e que foi autorizado. Nós fizemos a metade praticamente desse asfaltamento aí nos nossos bairros e tivemos que paralisar porque o Estado se comprometeu conosco publicamente aqui no Grande Hotel, o repasse de 6 milhões em 2 parcelas de 3 milhões, nós gastamos a primeira, eles não pagaram, a Prefeitura talvez tenha que arcar com isso. Então esse tipo de compromisso eu acho que não se usa mais, política hoje é coisa séria, ou você pode fazer ou você não pode fazer, todo mundo entende. Eu acho que, digamos, esse tipo assim pequeno, esse tipo assim rasteiro de se fazer política, isso não usa mais. Ou pode ou não pode, todo mundo entende. Agora não se deve querer passar para a população de Araxá como se a população de Araxá fosse uma população, digamos, tacanha, fosse uma população assim, sem expressão, sem conhecimento, sem discernimento, para entender que nós estamos recebendo uma propaganda enganosa. Uma propaganda que zomba um pouco da nossa inteligência. Eu acho que isso realmente Araxá não merece esse tipo de tratamento, porque nós tratamos com muito respeito o governo do Estado, nós tratamos praticamente com muito respeito a própria Codemig, porque ela tira toda a sua riqueza do solo de Araxá. Ela poderia ser pelo menos mais franca, mais verdadeira nas suas intenções para com Araxá. Já foi melhor, hein? Nós já tivemos presidentes melhores ali. Nós já tivemos diretorias mais firmes ali. Da mesma forma que eu acho que se nós formos levar em consideração aquilo que a cidade representa em termos de recursos para o Estado e saber aquilo que o Estado devolve à Prefeitura via o município ou a Prefeitura via a Codemig, é um zero à esquerda. Eu acho que, infelizmente, nós temos que ser claros com a nossa população para que ninguém vá mais nesse tipo de propaganda enganosa. Eu acho que isso aí
Até lamento ter que falar sobre isso, mas eu, como prefeito, tenho que dizer, eu não conheço aquilo que foi dito. Chegamos ao final de mais uma edição do Bom Dia, Prefeito. Olha, eu gostaria de agradecer a população de Araxá por esse contato que nós tivemos, um contato bastante aberto, bastante sereno com a nossa população, conversando da nossa realidade, lamentando primeiramente o falecimento do Dr. Marcelo, como eu disse, que é o falecimento de um grande araxaense, falando a respeito das nossas conquistas, falando a respeito do desenvolvimento da nossa cidade, falando da frustração que nós tivemos com esse órgão que explora o nosso subsolo, que é a Codemig. Mas eu quero dizer o seguinte, eu conheço bem o governador do estado, o Fernando Pimentel, tenho por ele um grande respeito. Vou tentar falar com ele pessoalmente e levar para ele o desencanto de Araxá, não com ele, mas com aqueles que o representam. Gostaria de levar pessoalmente esse descontentamento, digamos, que a gente entende, quase que uma frustração com aqueles que representam através dos diversos órgãos o governo do estado em nossa cidade, em nossa região. É compreensível o momento que nós estamos vivendo, é dificuldades, o estado está em dificuldade. Então, não aproveite essa dificuldade para querer, às vezes, brincar com a inteligência de uma população que está trabalhando, porque acredita que o estado vai recuperar, acredita que o país vai recuperar, porque para isso basta inteligência e trabalho. Potencial o estado tem, potencial a cidade tem, o país tem um potencial enorme. Então, ficam aqui os meus agradecimentos à nossa população, aos nossos ouvintes. E quero agradecer também muito à população de Araxá, que tem entendido o esforço que nós estamos fazendo para que Araxá passe a ter um pouco de renda própria, passe a ter um pouco de condições de manter a sua própria sobrevivência, para não ficar nessa dependência que a gente disse aqui, a respeito de empresas que não fazendo, ainda zombam de nós dizendo que fizeram. Estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Bom Dia Prefeito. Na próxima sexta-feira estaremos de volta neste mesmo horário com mais informações da administração municipal. Contamos sempre com a sua companhia. Termina aqui o programa Bom Dia Prefeito. Um abraço e até a próxima semana.